Oi, oi, turma. Tudo jóia? Boa noite. Como vocês estão? Bom, vim aqui para falar melhor para vocês a respeito do conteúdo da nossa aula de hoje, que é sobre gestão de recursos financeiros na UAN. Então, nós vamos aprender, né, como que a gente calcula custo da refeição, como que nós apuramos os custos referentes à matéria-prima, mão de obra, né, os demais insumos materiais necessários para subsidiar a cadeia de produção em um serviço de alimentação. É, e demais conteúdos acerca da gestão de custos e controle de custos em uma UAN. Bom, como a gente sabe, né, o objetivo da unidade de alimentação e nutrição é oferecer refeições que sejam adequadas, que sejam nutricionalmente balanceadas e que satisfaçam as necessidades do nosso cliente final, sejam, né, anseios por preferências alimentares, hábitos alimentares, composição nutricional. E a UAN, ela exerce as suas atividades através, né, da cadeia de produção de refeições, onde objetiva-se a produção de um alimento seguro, um alimento que seja livre de qualquer tipo de contaminantes, que não seja, né, promotor de danos à saúde do nosso cliente final, do comensal. Então, esses são os principais objetivos da unidade de alimentação e nutrição. E para que a UAN exerça as suas atividades, além dos recursos humanos, como nós vimos, né, em aulas anteriores, e recursos materiais, nós temos também a demanda por recursos financeiros disponíveis, ou seja, orçamento, né? Quando a gente fala de recursos financeiros, nós estamos falando de dinheiro, de gestão de custos, a forma de custeio das atividades que são realizadas ali naquele serviço de alimentação. E aí, quando a gente pensa a respeito de recursos financeiros, a gente precisa de entender um pouco como é que se faz a gestão financeira em uma unidade de alimentação e nutrição. É claro, nós somos nutricionistas, né, e não estamos fazendo aqui uma graduação de administradores ou de contabilidade, mas é uma das atividades, né, relativas ao nutricionista que trabalha na UAN, o conhecimento a respeito da gestão financeira, conhecer como que se calcula os custos da refeição. Muitas vezes nós atuamos elaborando preço de venda, né, em consultorias, assessorias ou até mesmo como RT. Em muitas vezes nós somos requisitados a fazer controle de custos. Isso é uma atividade frequente, é recorrente em UANs, então a gente precisa de controlar o custo, a gente precisa de seguir o padrão que é estabelecido na unidade, porque tudo, né, tudo custa dinheiro. Então, manter recursos humanos na unidade custa dinheiro, manter recursos materiais na unidade custa dinheiro, e a gente sabe que os recursos financeiros eles não estão livremente disponíveis, né? Então nós precisamos de fazer o controle desses recursos financeiros. E esse controle de custos, né, e a apuração desses custos, a gente realizando então a gestão financeira da unidade. Tá? Existem muitas atividades de gestão financeira, contábil, que o nutricionista não irá realizar. Porém, é necessário que nós tenhamos o conhecimento, né, a respeito desse amplo espectro, né, que é a gestão financeira, pelo menos aquilo que é atinente à nossa área de atuação, ao setor mesmo, então, lá de nutrição, a cadeia de produção de refeições, a gente precisa de deter este conhecimento, tá bom? Então, é um conteúdo de extrema relevância, extrema significância, é muito importante que vocês estudem, realizem os exercícios de fixação que eu passei, né, já na aula passada, sobre o dimensionamento de quantitativos, e também a respeito dessa parte de recursos financeiros, tá? É muito importante que vocês estudem com afinco, com dedicação, porque controlar custos não é fácil e realmente é na ponta do lápis, é cálculo e não tem como a gente fugir disso. Nós precisamos de aprender a controlar os custos da UAN, ok?
Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala, então, de gestão financeira, a gente não está falando somente de cortar custos, tá, pessoal? Então, a gente precisa de gravar isso. Gestão financeira não é só aprender a cortar custos. Claro, a gente aprende a cortar custos, mantendo a qualidade, mantendo um custo-benefício, mas também envolve, né, ações de tomada de decisão. Isso pode impactar positivamente ou negativamente a organização. Mantendo ela no mercado, fortalecendo ela no mercado ou não. Então, é necessário muita atenção. Existem alguns processos de tomada de decisões relacionadas à gestão de recursos financeiros, né, especificamente atreladas à necessidade de redução de custos, de redução de orçamento, redução de gastos, que podem levar, sim, ao descontentamento dos nossos clientes finais. Então, nós precisamos de saber quais custos cortar, de que forma isso vai ser, né, reduzido, quais as ações que nós iremos executar na cadeia de produção para gerar essa redução de custo e manter a qualidade que a gente precisa de manter e gerar, né, o menor índice ou, se possível, né, não gerar índices de insatisfação dos nossos clientes finais, porque isso vai enfraquecer estrategicamente a nossa empresa, a nossa organização. Tá? E existem ainda, né, algumas iniciativas que são adotadas na UAM, que relacionadas aos recursos financeiros que são imperceptíveis aos clientes. Então, de repente, mudar, né, o fornecedor, mudar o tipo de produto que vai ser adquirido de matéria-prima, porém mantendo a qualidade, de repente uma marca um pouco mais em conta, um tipo de corte diferente, mas que você mantenha a qualidade do prato final que está chegando na mesa do seu cliente. Então, tudo isso, todas essas ações estratégicas envolvem a gestão financeira, tá? Então, é de extrema importância que a gente compreenda, né, essas ações que são relacionadas ali à cadeia de produção, mas que estão relacionadas também, né, ao mercado ao qual a organização pertence, e que a gente possa executar as nossas ações enquanto nutricionista e gestor da unidade, promovendo, né, uma eficiência de utilização desses recursos financeiros, ok? Então, como eu disse, né, gestão financeira não é só falar de cortar custos e não é só falar em aumentar o lucro da empresa, tá? Quer dizer que nós vamos adotar ações para otimizar a utilização dos recursos financeiros da organização a qual nós pertencemos, ok? Então, consequentemente, um bom controle de custos, ele vai gerar maiores lucros, um menor custo, né? Vai gerar menor índice de desperdício de matéria-prima ou até mesmo de produto final, e maior vai agregar, óbvio, né, uma maior qualidade ao produto que você entrega para o seu cliente. E isso, consequentemente, vai gerar melhores índices de produtividade da empresa, né, e vai fidelizar cada vez mais a clientela daquele ramo, né, daquela organização. E aí o primeiro ponto é que a gente precisa entender, né, quando a gente fala custos, a gente já pensa custo, gasto, despesa, que é tudo a mesma coisa. E não é. Então, custos são diferentes de despesas quando a gente fala a respeito da gestão financeira em unidades de alimentação e nutrição, tá, pessoal? Então, os custos, a gente fala, né, que eles são a soma dos gastos que estão vinculados diretamente ao produto final que você oferece para o seu cliente. Ou seja, é aquele tipo de gasto que você consegue claramente imputar uma parcela dele ao produto final. Ou seja, você consegue dizer que tantos por cento desse custo total é relativo a este produto que foi produzido na minha cadeia de produção. Então, você consegue perceber que ele é diretamente vinculado, ou seja, relacionado ao produto final, ok? E aí, ele varia, né? A quantidade dele, né? Ele vai variar, né? Por exemplo, de acordo com a quantidade do produto final também. Tá? A gente vai ver sobre os tipos de custo um pouquinho mais adiante. Mas aí, só para a gente entender,
custos são aqueles gastos que a gente consegue facilmente relacionar com o produto final. É claro, por exemplo, a aquisição de gêneros alimentícios em um serviço de alimentação. Você consegue perceber que isso é um custo, tá? Já as despesas são aqueles gastos de caráter mais geral, né? Que você não consegue ali de forma clara e objetiva dizer, olha, isso está diretamente relacionado ali com o meu produto final. Você sabe que esse gasto existe de uma forma a subsidiar o seu produto final, mas ele não está diretamente ligado, ou seja, se ele não existisse, não quer dizer que isso vá comprometer a execução da cadeia de produção de refeições, ok? Ele pode afetar, mas a sua produção não vai deixar de existir se não houver esse gasto, tá? Então, isso são despesas. Um exemplo aqui é, por exemplo, as ações de publicidade e propaganda, né, de um ramo de serviço de alimentação. Então, é óbvio que isso facilita, isso amplia a quantidade a cartela de clientes, isso vai trazer mais clientes, consequentemente a empresa vai vender mais, mas se esse gasto não existir, possivelmente ainda vai se vender refeições em menor quantidade, provavelmente vai ter um impacto, ok? Mas isso ainda vai continuar existindo. Então, essas são despesas. Já, por exemplo, se não houver a aquisição de gêneros alimentícios, compromete totalmente ou uma parcela da sua cadeia de produção. Então, isso são custos. Tá? É interessante que a gente tenha isso claro na nossa mente para a gente conseguir verificar quais são aqueles gastos, né, que vão ser arrolados no momento de apuração dos custos da refeição, tá bom? Não é que as despesas elas não são contabilizadas, mas na nossa área, né, de nutrição em si especificamente, e principalmente quando nós somos requisitados a fazer controle de custo, reduz custo, então a gente tem que verificar, em primeiro momento, pelo menos, aqueles gastos, aqueles custos que incidem realmente sobre o nosso produto final, sobre aquela refeição que foi fornecida ao cliente, tá bom? Então, aquelas que estão diretamente relacionadas. Mas nós precisamos de conhecer as despesas também, porque podemos vir a ser requisitados a fazer uma apuração dessas despesas, onde podem ser adotadas ações de contingenciamento e tudo mais, ok? Então, uma coisa que a gente precisa de saber, né? Os custos, eles, apesar de serem diferentes das despesas, eles englobam as despesas também. Ok? Então, é nesse momento que eu disse que nós temos que aprender a separar para realizar uma apuração, um rateio, né, de forma mais clara, de forma mais fácil de compreender. Tá? O que é que incide realmente sobre o nosso produto final e o que está ali de gasto existindo para subsidiar essa cadeia de produção, por exemplo. Tá bom? Mas os custos, eles sim envolvem, né? Eles englobam as despesas, elas compõem os custos totais das organizações, ok? Então, uma coisa que nós temos também, né, que associar é que a gestão de custos ela se dá em 3 etapas, né? Então nós temos a primeira etapa que seria a coleta e a seleção dos dados, onde a gente faz um levantamento das informações orçamentárias que estão vinculadas à produção. Ou seja, a gente faz um levantamento das cotações de preço, a gente faz um levantamento dos quantitativos de matéria-prima utilizada, por exemplo, quantitativo de recursos humanos que estão arrolados ali naquela cadeia de produção. E aí, né, os custos, né, a respeito, por exemplo, de energia, água, né, combustível, seja ele gás de LP ou energia mesmo em si, né? E aí a gente faz, então, o levantamento, né, a coleta de todos esses dados que estão relacionados à nossa cadeia de produção de refeições. Um segundo momento é quando nós vamos dar sentido a esses dados, a essas informações que nós levantamos, ou seja, a gente faz um processamento desses dados, que é, né, a realização da análise para que essas informações elas passem a ter sentidos,
né? Porque informação sem análise, sem verificação, ela é simplesmente um dado solto. Então, nós precisamos de analisar essas informações, correlacionar muitas delas e gerar informações que vão, então, subsidiar a terceira etapa da gestão de custos, que é o sistema de informação gerencial, né, que são quando nós emitimos os relatórios com os pareceres a respeito dos custos, onde nós fazemos o rateio, né, e aí discriminamos o percentual relativo a cada categoria de custo relacionado àquela refeição, e é o momento onde os gestores, né, da empresa, eles, após a leitura desses pareceres e desses relatórios, eles passam, então, ao processo de tomada de decisão, caso isso seja necessário, ok? E aí a gente, né, para conhecer um pouquinho mais dos custos, pessoal, a gente precisa de saber que nós temos pelo menos duas classificações de custos, né? Então, nós podemos classificar os custos da UAN sob o ponto de vista contábil ou sob o ponto de vista econômico. E sob o ponto de vista contábil, né, é quando a gente determina a relação desse custo quanto ao que foi produzido, ao produto final, né? E aí nós temos duas categorias. Nós temos os custos diretos, que são aqueles que são ligados diretamente ao produto final, tá? Ou seja, eles agregam valor ao produto final, tá? Exemplo, produtos alimentícios, que são os gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, mão de obra, materiais descartáveis, produtos de limpeza, né? Isso tudo você consegue facilmente, mais uma vez, né, trazendo esse conceito aqui, você consegue facilmente atribuir a parcela daquele custo, ou seja, foi adquirido R$20.000 em produtos alimentícios. Você sabe que aquilo está vinculado ao quantitativo de refeições produzidas naquela unidade, tá? E já os custos indiretos, como o próprio nome diz, né, são aqueles que possuem uma relação mais indireta com o produto final. Então, eles não podem ser apropriados diretamente a essa refeição. E aí, para que a gente descubra quanto daquele custo que pertence à produção, por exemplo, daquela refeição específica, a gente precisa de fazer estimativas, rateios. Não dá simplesmente para você dividir, por exemplo, né, igual eu dei o exemplo anterior do custo direto de R$20.000 de gêneros alimentícios por, sei lá, 10.000 refeições. E aí você descobre qual o custo de cada refeição. Já no custo indireto, você precisa de fazer um rateio, porque eles envolvem, por exemplo, os custos com aluguel, telefone, né, conta de telefone, conta de energia. Ou seja, por exemplo, conta de energia. Nós sabemos que numa UAN nós temos, óbvio, a utilização de energia dentro da cadeia de produção, mas nós sabemos também que o setor administrativo utiliza energia, né, para computadores, ar-condicionado, enfim. Então, a gente precisa de fazer um rateio, uma estimativa para dizer quanto daquela conta de energia ou daquela conta de água é que está atribuída à cadeia de produção. Porque o que interessa para nós, nutricionistas, né, é o custo da refeição. Os outros custos que são apurados, eles interessam aos setores de contabilidade, né, o financeiro, mas para nós, nutricionistas, nós precisamos de saber o custo da refeição. Então, é por isso que nós precisamos apurar, né, e fazer, sim, uma estimativa e um rateio dizendo qual é o percentual de cada custo ali que incide sobre a nossa refeição, tá? Então, para que fique claro, né, os custos diretos são aqueles que você consegue imputar aquela parcela de forma clara ao produto final, ou seja, é facilmente descoberto, né, quanto daquele produto faz parte do custo da refeição. Já os custos indiretos são aqueles que não possuem essa relação tão objetiva, tão clara. E aí, para descobrir, né, apurar esse custo, você precisa de fazer um rateio, ok?
Sob o ponto de vista econômico, que está relacionado ao volume, né, do produto, ou seja, a quantidade que é produzida, diferentemente da contábil, né, se ele está relacionado ou não diretamente ou indiretamente ao produto final, na classificação econômica a gente verifica qual é a variação desse custo em relação à variação de produção. E aí nós temos, mais uma vez, duas categorias, que são os custos fixos e os custos variáveis. O custo fixo, pessoal, são aqueles tipos de custo que eles permanecem constantes, como o próprio nome diz, ele é fixo, ou seja, ele não varia, independentemente da quantidade que é produzida de refeições ou da capacidade de produção, por exemplo. Então, um exemplo, o aluguel. Né? O aluguel do espaço da UAN, ele vai ser fixo, porque geralmente ele está vinculado a um contrato, existe um valor que é determinado mensalmente. Então, independente se você produzir 100 refeições ou uma refeição, o valor do aluguel não vai mudar, certo? Os salários dos colaboradores, mesmo que você produza, né, 1000 refeições ou 100 refeições, se você mantiver, né, a quantidade de postos, o seu custo com mão de obra não vai mudar, ou o seu custo por posto de trabalho não vai mudar, ok? Então, esses são os custos fixos. E nós temos os custos variáveis, né? O próprio nome já enseja a que tipo de custo nós estamos falando. São aqueles custos que eles têm relação direta com o volume de produção, tá, pessoal? Então, a gente consegue verificar que o custo aumenta na medida que você aumenta a produção. Diminuiu a produção, esse custo é reduzido. E aí a gente tem, né, como exemplos, a aquisição de matéria-prima. Então, por exemplo, se você vai adquirir carne para produzir 1000 refeições, é um quantitativo X. Se você vai dimensionar esse produto para a cadeia de produção de 100 refeições, vai ser Y, vai ser bem menos, tá? Então, é um custo variável. Assim também ocorre com o combustível da UAN, né? Então, seja ali o GLP, por exemplo, ele vai variar de acordo com a quantidade de produção. Água, né? Geralmente vai ser variável, tá? Então, a gente tem essas duas categorias em relação ao volume, tá? Um custo ele pode ser indireto e fixo ou variável, tá? E ele pode ser um custo fixo, direto ou indireto. Então, uma classificação não exclui a outra. A gente precisa de entender que custo fixo e custo variável são classificações relacionadas à variação desses custos de acordo com o volume de produção. Custos diretos ou custos indiretos são tipos de classificações atribuídas relacionadas ao vínculo desse custo com o produto final, tá bom? Então, são duas classificações que andam juntas. Então, nós podemos ter custos diretos e sendo eles fixos e custos diretos sendo variáveis, assim como nós podemos ter custos indiretos fixos e variáveis, tá bom? Então, a parte, né, até a classificação dos custos é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, manda para mim, tá bom? Tchau, tchau.